Fala galera, aqui é o PV e vamos para mais um Mão Ar. Mas antes disso galera, lá no comentário fixado abaixo da obra vai ter um link e nesse link galera, quem puder dar uma passadinha lá, eu agradeço já de antemão, porque lá vai ter um PDF fixado que é do meu livro As 100 Cidades Legado Ancestral. O livro é minha autoria. E com isso lá, galera, quem puder fazer essa doação vai estar muito me ajudando a eu realizar meu sonho de ter meu próprio PC, para que eu possa melhorar a qualidade dos vídeos para vocês, porque nesse exato momento eu ainda estou fazendo todo esse trabalho no computador do meu irmão. E eu tenho que sair da minha casa, vir para a casa dos meus pais, e com isso eu tenho que ficar mais de 12 horas no computador do meu irmão, e isso pode até gerar uma confusão futuramente. E lá vai ter a opção de você baixar o PDF do meu livro completo. Ele tem 286 páginas. Para quem gosta, o livro ele é de fantasia, ação, aventura. Eu estou quase finalizando o segundo livro, se caso vocês futuramente quiserem, eu vou estar disponibilizando do mesmo jeito. Então, eu já agradeço de antemão para quem puder me ajudar a realizar esse meu sonho de estar continuando publicando meus livros e comprar um computador mais melhor para mim, para que eu possa trabalhar mais arduamente para vocês. A história começa em um campeonato nacional de Kendo. Vemos que temos vários participantes lutando entre si para ver qual será o melhor. O foco é mudado para uma luta que está chamando a atenção, quando de repente um dos competidores acerta bem no rosto do adversário. Logo em seguida, acerta a região do punho, neutralizando o movimento das mãos. Logo ele ataca as costelas do adversário, causando desconforto, e com isso ele finaliza com 3 ataques poderosos nas costas e na cabeça. E com isso o adversário cai no chão, admitindo sua derrota. Então, um dos juízes fala: "Ele é incrível, o participante Yeshua finalizou a partida em menos de 20 segundos. Eu nunca vi alguém como ele é incrível. Claramente, ele superou totalmente os seus limites." Então vemos ele segurando a sua espada de madeira e logo em seguida ele começa a tirar o capacete de proteção. E o juiz continua aclamando ele, dizendo que ele é um competidor único e que nenhum outro vai aparecer tão cedo como ele no mundo. Então aparece a imagem do protagonista pela primeira vez. Ele exala uma expressão de sério, então mostra o seu passado, 3 anos atrás. Está um céu avermelhado e chovendo bastante. E mostra aí uma casa de shows chamado Zeus. E mostra o nosso protagonista, que vamos chamar ele apenas de Ie. Ele está com a cara sério, segurando uma espada na mão. As luzes do show se preparam para mostrar o seu comportamento bruto contra os homens que estavam no ambiente. Sobrando apenas 3 homens, ele se prepara para atacar em conjunto. Então vemos a espada sangrando e Ie, com a espada sangrando, prepara um ataque contra eles. Ele, olhando com uma expressão de sem emoção, prepara para se defender do ataque, enquanto eles contam até 3 para atacar em conjunto. 1, 2, 3. Quando eles 3 se preparam para atacar, o protagonista olha com um olhar brilhante para cada um deles e efetua o primeiro ataque diretamente no peito daquele homem, o fazendo arregalar os olhos de dor enquanto voava ketchup. Enquanto um estava ferido, o outro vem e tenta atacar pelas costas, mas é então que ele levanta a espada para cima e efetua um corte perfeito em sua mão, fazendo cair ambas as suas mãos juntamente com a serra elétrica. Logo em seguida, ele ataca com a espada novamente em várias direções do corpo, fatiando totalmente o inimigo. Então ele solta o ar pela boca, descansando um pouco. Logo então, um dos homens que estava no chão fala: "Quem é você exatamente?" Então o protagonista não fala nada, apenas encara o homem que está lá em cima do palco. O homem, sorrindo enquanto soltava fumaça de charuto, fala: "Isso é mortal, só cortando pessoas, hein?" O nosso protagonista apenas encara fixamente e sem esboçar reação nenhuma. Logo em seguida, ele aponta sua espada para aquele homem e esse homem, com charuto na mão, apenas encara com uma cara assustadora. O protagonista, apenas apontando para ele, diz: "Um de nós deve morrer." Então novamente passa as mãos cortadas com a serra elétrica no chão e o homem gritando de dor enquanto sai muito ketchup dos braços dele. Então aparece um homem atacando o protagonista por trás, enquanto aquele homem, sorrindo seriamente, fala: "Não deveria juntar nossas mãos agora?" O protagonista olha para ele e diz: "Você matou a minha irmã e isso causou a morte da minha mãe. Você é meu." Então corta para 2 anos atrás. Em Gangnam está um tempo chuvoso e mostra uma casa com a luz acesa.
E Ie fala, durma bem, mãe. Então, no fundo, um jornalista falando, com a recessão econômica em curso, indivíduos autônomos estão sofrendo acessos diretos em uma área de Seul. Mesmo dojos de taekwondo e kendo, bem como restaurantes de frango, estão fechando. Esperamos que todos os indivíduos autônomos permaneçam fortes nesse momento. Logo em seguida, noticia que está tendo uma série de ataques contra mulheres e uma das vítimas falam: será que tem que ter um massacre para que o povo acorde? Então o protagonista pega o controle, desliga a TV e sobe as escadas chegando até o seu quarto. Quando ele entra em seu quarto, ele vê vários objetos, principalmente as suas espadas e a sua roupa de kendo. Então ele segura um troféu e coloca dentro da caixa. Ele observa quem está entrando em contato com ele por ligação. Então era seu diretor ligando perguntando se ele tinha saído do kendo, elogiando as habilidades de Ie e que, se ele quiser viver de kendo, era melhor ele abrir um dojo para ele. Então Ie fala que precisava de um emprego e aquele homem logo em seguida fala: apenas se torne instrutor do meu dojo, eu vou te tratar bem. E ele falando que agradecia, mas ele não precisava. Então o homem diz: você não é engraçado, hein? E por acaso você encontrou algum emprego? E ele cita um restaurante, mas ele iria passar mais de 12 horas trabalhando. Então vemos a foto da mãe junto com ele e uma bebezinha. Então ele falou que precisava desligar porque iria fazer as malas. Então ele pega suas fotos e começa a jogar dentro de uma caixa. E mostra a foto dele quando era mais novo, quando ele ainda treinava e olhava as fotos sem exalar emoção nenhuma. O cara não exalava emoção desde quando era pequeno. Novamente, outra foto. Ele, a irmã dele e a mãe. Nessa próxima foto, com o troféu na mão e a irmã mais nova dele sorrindo. Olha que bonitinho. Então, ele vasculha as outras fotos. Ele vê mais uma foto da mãe dele, já velhinha, e a irmã dele adolescente, e ele já servindo ao serviço militar. Então ele olha sem vida para a foto da sua mãe novamente, aparece eles na universidade, tirando a foto junto. Então, na próxima cena, a irmã dele está reclamando da foto dizendo: irmão, por que você não sorri? É por isso que ainda está solteiro. E ele apenas fica calado olhando para os arbustos. Então a mãe dele pergunta: você vai realmente para Seul? E ela fala: mãe, não se preocupe, que Seul é seguro. E ela fala: não é apenas uma ou duas pessoas que são aceitas nas universidades de Seul, das províncias, e encontre um lugar para morar. Então o irmão dela, mexendo nas folhas do arbusto, ele fala: se acontecer alguma coisa, desenhe um sinal de infinito. E ela perguntou: infinito? E ele não fala nada, apenas encara os arbustos. Logo mostra uma cena dele quando estava em alguma escola, com algumas gotas de sangue e sujo. Ele se aproxima da sua irmã, ela pergunta: você está bem? Ela continua: irmão, por que você não fugiu? Então ele fala: por quê? Porque eu me preocupo com você. Então aí a gente já percebe que ela já sofria bullying desde o passado ou algum tipo de perseguição, né, galera? Então ele, segurando a folha, diz: é um 8 deitado, que significa infinito. Ela fala: nossa família é seriamente preocupada, não precisa disso tudo. Então aparece uma moça logo em seguida que estava levando uma bolsinha de marca e ela é chamada de Sua ou Suá. Tá aí, ó, é a prova que tá chamando ela de Sua aí, ó. E ela percebe que é a Sieyon. Então ela fala: mãe, essa é a sua. Ela vai alugar uma casa e vai morar sozinha. Aí a mãe dela diz: olá, quer tirar uma foto juntamente com a gente para ficar de recordação? Logo tira uma foto junto e com isso volta para o nosso protagonista, que está jogando a foto dentro da caixa de mudança. Então o celular toca novamente e quando ele vai pegar, ele bate no troféu sem querer e o troféu cai no chão. Isso aí parecia que gera algum tipo de premonição e quebra. Ele encara o troféu quebrado enquanto segura o celular e do lado de fora está chovendo forte. Ele olha para a tela do celular e sua expressão muda totalmente, lembrando de todas as coisas que aconteceram com aquelas mulheres, e um rosto chiado aparece em sua mente. Mas quando ele olha para a tela, tem alguém que está pedindo desculpa à irmã dele e disse que iria primeiro. Ele pega o celular e faz uma ligação e não consegue fazer a ligação porque o sinal estava ruim. Então ele começa a ligar para um número do telefone, que é o número 112, que eu mesmo não sei se é da Coreia, né? Então logo muda para uma cena de um prédio, está chovendo bastante e alguém está no banheiro. E vemos que temos um par de mãos que está se lavando. Na próxima cena, vemos uma porta se abrindo e logo um ser tenebroso aparece dizendo: muito fácil. Então vemos que um homem no escuro está segurando um diário ou uma agenda. Ele está falando isso. Não é estranho? Está se repetindo esse desenho várias vezes. Então o homem fala: pegue o que é que for importante e vamos embora. Ela ainda está recebendo ligações. Então
mostrou que era o irmão dela que estava ligando. Ele joga o diário no chão e diz: vamos embora. E a porta se fecha. E quando vemos um par de pernas penduradas e um corpo pendurado no teto e vários sinais de infinito. Nossa, mano, que dó, cara. Era a irmã dele, cara. Ô, sofrimento. Logo então, a cena corta para um funeral, onde vemos a foto da irmã dele e a família está reunida de joelhos, se lamentando pela perca. Então o Ye está recebendo carinhos em palavras de algumas pessoas quando ele nota a amiga da irmã dele se aproximando. Ela encara ele com uma expressão de tristeza e ele, como sempre, com um olhar sem vida. Ele se aproxima dela e pergunta se ela queria uma taça. Ela diz que não, que estava se sentindo mal naquele momento. E ela apenas diz: tudo bem. Ela perguntou: como está sua mãe? Ele responde que ela estava deitada, pois estava cansada. Ela olha para ele e diz: por favor, não me siga, eu ficarei bem. E ele diz: ok. Mas não entendi agora essa parte, porque logo em seguida os dois estão juntos, um do lado do outro. E do nada, ela olha para essa coisa que não lembra o nome. Ela encara e faz uma expressão de estranheza, parecendo até que conhece o que é aquilo. O Ye, como sempre, sem esboçar reação, e ela quebrando o silêncio, e fala: ô, podemos sair e conversar? Oxi, mas você não queria que ele seguisse ela até agora? Ô, mulher doida mesmo, viu? Parece até que é bipolar. Então ele pega o café na máquina e ela está sentada roendo as unhas, enquanto está do lado da máquina do café. Então ele se aproxima com o café e pergunta: o que é que você queria falar? Ela tira a unha da boca, enquanto vemos o cafezinho gostosinho, saindo fumaça, tudo bem quentinho, do jeito que nós gostamos. Ele olha sem expressão, como sempre, e ela fala: opa, você realmente não está triste? Você é realmente um psicopata sem emoção, igual como sua irmã falou. Ela tinha razão sobre isso. E ele não fala nada, apenas fica calado. E ele lembra daquela cena na escola, que ela fala: por que você não fugiu? De repente, dizendo: eu se importo com você. Logo após, ela diz: eu pensei que você fosse um psicopata. E ele acaricia a cabeça dela, enquanto ela chora. E aí vem a primeira cena do nosso protagonista sorrindo. Finalmente! Agora sim! Mostrou porque ele não podia sorrir, porque ele fica parecendo o personagem do Sung Ji-woo. Quem sabe do Solo Leveling sabe, né? Então, volta a cena, que ele fala que a irmã dele morreu. E como está tão calmo, ele fala que não pode tirar muito tempo, que está de luto. E ela apenas fica calada. E ele diz: se não tem nada a dizer, estou me retirando. Ela pega a bolsa, se levanta e vai embora, deixando o café para trás. Então vemos que ele está novamente entrando lá, para dentro do funeral. Ele encara aquele negócio com flores, que a menina estava olhando. Com isso, se passa 3 anos. Em um prédio, ele está lendo algum tipo de livro que parece que é de finanças. Ele pensa: 1 milhão de won. Então vemos uma mesa de maquiagem que parece que era da irmã dele. Ele se aproxima, vê algumas roupas penduradas e pega uma roupa preta que parece que é de dormir. Então ele vê alguns livros dentro de uma caixa azul. Ele pega aquele diário e quando abre, tem uma foto, e quando vê, é a irmã dele e a amiga. Como sempre, ele sem reação nenhuma. Mas quando ele folheia a próxima página, ele faz uma cara assustadora. E pela visão de seus olhos, ele vê o infinito, que foi o símbolo que ele falou para a irmã dele fazer quando tivesse em perigo. Então aparece aí a universidade e ele está sentado no banco, enquanto passa alguns alunos olhando para ele e se pergunta: quem é ele? É a primeira vez que eu vejo ele aqui. E ele sem esboçar reação nenhuma. Então a amiga da irmã dele chega, aparece e ela pergunta: o que você está fazendo aqui? E ele mostra a foto, perguntando: onde foi isso? E ela fala: tiramos essa foto quando estávamos em um clube. Ele diz: isso não é um clube, olhando seriamente para ela, e ela faz uma cara se perguntando: o que é que esse cara quer? Então ela olha para o lado e mostra a cena de um bar. Está as duas olhando no celular e a irmã do Prota vai e olha o celular da amiga. E ela começa a falar com alguém que parece ser o opa dela, que terá um evento de biquíni durante 3 dias e que se ele fosse, daria uma refeição gratuita. Então a irmã do Prota falou: que é isso? Você realmente me assusta. Precisa digitar desse jeito? E ela fala: por que você está me espiando? Então ela fala que para ela é muito chato ficar mandando texto para os clientes. Então a amiga fala: amiga, não precisa se preocupar, que é só copiar e colar. Então vamos. A próxima cena que aparece, que já é 5 horas, não sei se é da manhã ou da tarde. Então está aí, as mulheres estão se trocando na loja de biquíni e a irmã do Prota está tirando foto. Então a irmã do Prota fala: você está bonita hoje, hein? E ela fala: mas eu estou bonita todos os dias, não? Então ela diz: vamos tirar uma foto junto. Então a amiga dela diz: você tá louca? Não devemos deixar rastro. A irmã do Prota diz: o cliente comprou isso para mim, eu tenho que usar pelo menos uma vez. E volta para ela em um Starbucks. E ela fala que trabalhava em um bar. E o Ye fala: um bar? O lugar
que faz coquetel? E ela fala, sim, esse tipo de bar. Ela explicou que quem enviou aquelas flores de condolência foi o dono do bar. Ele já estranha esse tipo de bar. E ela fala, isso não é estranho. Os clientes sentam do nosso lado e apenas ficamos conversando com eles. Se eles tentarem nos tocar, eles vão ser colocados para fora à força. Ela explica para ele que é apenas uma taxa que elas fazem para pagar as contas. Ele pergunta, isso é tudo? Você não está escondendo nada da minha irmã, não é mesmo? Ela coloca a unha na boca de novo e quando ela de repente nota uma silhueta olhando para eles. E quando ela percebe, faz uma cara de assustada. Ele nota que ela ficou estranha e ela se levanta dizendo, tô indo embora, tenho que ir para minha classe agora. Ele apenas olha para baixo, cerra os punhos e vem uma lembrança quando ele está na casa dele. Ele esmurra a parede com toda a força, com a expressão de cerrar os dentes, enquanto cai ketchup na folha que estavam os símbolos de infinito. Ele amassa aquele pedaço de papel e volta para a cena da mão enfaixada. E aí ele percebe que não foi suicídio, mas sim que mataram a irmã dele. Então, no mesmo dia, em uma delegacia, vemos que Ie está sentado enquanto um dos responsáveis está mexendo no computador. Então ele fala, então você acha que a sua irmã foi assassinada? Por acaso você teria provas? Então Ie fala para ele que pediu o irmão para fazer sinais de infinito se estivesse em perigo. E o homem começa a debochar dele dizendo, e como envia isso em texto? E Ie explica que era só ela digitar o número 8, que foi isso que eles marcaram um com o outro na escola. Ele continua zombando dizendo que ela chamaria você em vez da polícia, né? E Ie explica que ela trabalhava em um bar e nunca tinha contado para ele. E com isso, ela escreveu em um caderno. E ele, vendo a cara de Ie sem expressão nenhuma, fala, Então o homem diz, o funeral já foi feito, não é mesmo? Ela não foi cremada? Seria necessário uma autopsia para saber se foi assassinato ou suicídio. Mas, quando o relatório inicial de morte chegou, você declarou que foi suicídio e se opôs a uma autopsia. Mas Ie fala que a mãe dele foi contra fazer a autopsia. E o cara continuou com aquela cara de dúvida. Então ele fala, de qualquer forma, não vai dar para continuar a investigação. E ele, desapontado, suspeita que aquele bar que ela trabalhava tem algo a ver. E pediu para ele investigar algumas pessoas que trabalham lá. O homem encara com a expressão de raiva em seus olhos e diz que não daria certo. E ameaça Ie dizendo que ele exalava mais ser suspeito do que o povo do bar, porque ele não tinha emoção nenhuma. Ie apenas fica calado. O homem pede para Ie trazer mais provas concretas para que ele pudesse dar início à investigação. Ie se levanta da cadeira e fala, entendido. Então aquele homem fica falando em voz alta para todos ali ouvir, até mesmo Ie. O cara acha que qualquer pessoa hoje em dia pode ser detetive e continua falando enquanto Ie escuta tudo. E ele diz, de onde você tira esses absurdos? Ie apenas abaixa a cabeça e sai sem falar nada, mas dava para ter a sensação de que ele estava pensando, e ele se retira da delegacia. Então chegamos à noite e Ie está passando pelas ruas enquanto mexe em seu celular. Ele olha de longe um local brilhante e se aproxima. Era o local onde sua irmã trabalhava. Com uma cara de sério, ele apenas respira fundo e desce as escadas lentamente enquanto ele descia. Um homem nota sua presença e diz, você veio sozinho? E ele fala que é a primeira vez dele naquele lugar. Então o homem abre a porta para ele entrar e mostra para ele o caminho. Enquanto vemos um homem ao telefone, esse homem encara ele enquanto está em ligação. E logo em seguida, vira o corpo e fica afrouxando a gravata. Então o homem guia Ie até a entrada. Então aquele homem está falando com o chefe dele e pergunta se está acontecendo alguma coisa. E Ie dá aquela olhada para trás de leve, percebendo que aquele homem estava falando com algum chefe. Então Ie fica memorizando cada detalhe do lugar, citando os metros da entrada até o balcão e o nível de proteção. E ele percebe e fala. No centro da loja, um hall no centro e quartos com cortinas nas paredes. Ele estranha que só existe uma porta para estrangeiros. Ele se senta em um sofá quando aparece uma mulher de cabelos curtos para atender ele. E ela diz, irmão, você é bonita, hein? Você já esteve aqui antes? E ele diz que é a primeira vez. Opa, será que agora ele vai mostrar que vai ficar envergonhadinho? Fica envergonhadinho, cadê? E ela explica que isso é uma barra de rotação e que só era permitido conversar, nada de toques. Ele acena, confirmando, e queria saber mais. Ele perguntou com um olhar assustador, você conhece alguém com o nome de Sieyon? A moça então fala, Sieyon? A Arumi, ela não trabalha mais aqui. Ela cita que não vê ela há um tempo, pois tinha desistido do trabalho. E ele olha e pensa que quando ela estava sorrindo, seus olhos estavam duros e os cantos da sua boca forçados. Eles sabem de algo. Então ela pergunta o que é que ele queria comer e beber. E ele aponta querendo algo do cardápio. Ela acena e diz que ótimo e que já voltava. Então vemos que ela foi em direção àquele homem da portaria e fala para ele
que o MC estava procurando a Arumi. Ele fala, Arumi? E guarda o celular e ela diz, quero dizer a Sieyon. Ele faz uma cara e diz, o quê? E mostra alguns momentos atrás que ele entra e passa por ele. E vemos aquele homem falando com o chefe dele e o chefe fala, disseram que não haveria investigação, mas parece que ele está resolvendo o problema com as próprias mãos. De qualquer forma, esse cara está me irritando, então é melhor lidar com isso com antecedência. Mas aí mostra pro celular e vê que aquele filho da mãe do detetive, que raiva, mano, então aquele fedorento, ele tá traindo o povo. Então ele percebe que é o homem que o detetive falou, que estava falando com a mulher. Então a mulher fala, eu digo que as reservas estão cheias e manda ele embora? Ele fala, não, isso não é necessário. Apenas diga às crianças para não falarem sobre Sieyon. Apenas faça-os dizer que não sabem de nada sobre ela. Ele pergunta, onde estava a Sieyon? E ela diz, eu não vejo ela faz um tempo. Então ele fala para ela fingir que não sabe de nada e ele começa a sorrir com esse tique nervoso dessa gravata aí. Então voltamos para o Prota, que está perguntando, você não sabe de nada sobre ela? E vemos que já é outra moça. E a moça explica que só trabalha ali há 2 dias. E ele vai falando com outras mulheres e todas falam uma desculpa diferente para ele, uma mais mentirosa que a outra. Então vemos que Ye está com a cabeça baixa depois de beber 2 garrafas dessas cheias. Então ele pensa, nenhuma pessoa sabe. Então a primeira moça chega e fala, as suas garrafas já acabou, você quer outra? E ele fala, não, obrigado, vou embora. Ela pega e pergunta, qual vai ser a forma de pagamento? Cartão ou dinheiro? E ele diz, no Prixi. Brincadeira, o cartão de crédito, por favor. Ela pega e leva o cartão e fala, aguarde um pouco que mais tarde você pode verificar o pagamento. O Ye estava pensativo no seu lugar. Enquanto ela passa o cartão, ela fala para ele que o Ye não tinha encontrado nada. Então ele fala, entendo, e perguntou a hora para ela. Já é 1h30 da madrugada. Ele fala, entendido. Enquanto ela vai devolver o cartão, ele pega o celular e faz uma cara assustadora e diz, seria melhor colocá-la em um local onde ele não pudesse se afastar. Então o Prota vai embora enquanto eles se despedem dele. E vemos ele andando nas ruas pela madrugada, já meio tonto de tanto beber. Ele se aproxima de um poste e se encosta nele. Enquanto ele se equilibrava no poste, ele vê alguns folhetos no chão e escurece seu rosto. Então vemos que 3 homens estão de olho nele de longe. Mas olha a cara desses caras, mano. Imagina depois da surra que levar. Vamos só esperar. Eles vão seguindo o Prota pela rua. Enquanto isso, não há movimentação nenhuma. Então, Ye para e olha com fúria para trás. Então vemos Ye abaixado, querendo vomitar. Aqueles 3 homens observavam Ye. Parece que ele estava bem mal. E o cara lá atrás já percebe. E eles sorriem, dizendo, essa daí é uma presa fácil. E começa a perseguição contra Ye. Ye pega a folha no chão e coloca o capuz. Então um dos homens coloca a mão nos ombros do Prota. Então Ye pergunta, quem é você? E ele fala, me siga. E vemos que eles passam por alguns becos e logo Ye é jogado na parede. E batendo as suas costas, ele agora estava cercado pelos 3 homens. E os homens ameaçam ele dizendo que ele gastou muito e pediu um pouco do dinheiro que ele tinha. E Ye apenas calado, pensa, há 3 deles e o beco tem 1,5 m. E ele fechando os punhos diz que vai ser difícil enfrentar eles. Então o homem diz, por que está calado? E ele pensa, isso é um simples roubo mesmo? Ou tem algo por trás? O cara levanta a mão para bater e ele fala, eu não tenho dinheiro. E um deles fala, como um cara sem dinheiro está andando em Sanseong-dong? O outro de trás fala, vamos quebrar as pernas dele, para ele não vir mais aqui. Então Ye pensa, quebrar as pernas? Será que isso está ligado às perguntas que eu fiz? E ele ameaça dizendo que se ele sair vivo, vai sair caro o tratamento. E xinga ele de filho da truta. E Ye coloca as mãos para dentro da touca e puxa os folhetos e usa ele como espada. Os caras começam a zombar dele dizendo, ele tá bêbado, acha que isso é uma faca, meu amigo? E o outro diz, ei, quantos dedos você vê aqui, senhor? Ele com expressão de raiva diz, eu estou avisando, para trás. Eles acham engraçado e o cara atrás dele fala, parem de falar e vão para cima. Então, agora começa a porradaria. O valentão estrala os dedos enquanto Ye aponta os folhetos e olhando seriamente, se prepara para a luta. Então corta para o homem no bar novamente, olhando o celular, se perguntando se já deram cabo do Prota. Então, ele fala que iria dar uma olhada no CCTV. Para quem não sabe, é aqueles monitor que o pessoal da portaria fica observando. Eu fiz o curso de portaria, eu já sei. Ele coloca o código de acesso e abre a porta. Ele tira o terno, se aproxima da CCTV. Quando ele ergue as mangas, vemos algumas tatuagens e começa a olhar as telas. E vemos que em uma das telas está o nosso Prota. Ele fala, o quê? Vocês não terminaram ainda? E fica com aquele sorrisinho dizendo, eu só pedi para quebrar a perna dele. Quando ele presta atenção direito,
ele nota algo e na câmera borrada ele pensa que ele está segurando uma faca e volta à cena dos folhetos e ele avisa novamente para não se aproximar e o valentão avança em cima dele. O prota olha com um olhar de fúria e atinge a região do pescoço do valentão e desfere vários ataques no rosto. Ele corre e, fechando os punhos, acerta bem na fuça dele. Lá do outro lado, o outro homem avança e o prota desvia em um piscar de olhos. E pulando pela parede, ele avança até que estava atrás e dá uma folhada na careca do gordão. O careca cai de joelhos, meu dedo, cara, uma folhada na cabeça do careca, o cara já desmaia. É ninja esse Iê. O bigodinho fala, o quê? O quê? Como assim? E pergunta, o que tem dentro desse pedaço de merda? Ele aponta a espada, quer dizer, o folheto, né? E diz, papel. Então o homem diz, besteira, você que começou essa luta de ferramentas. Ele põe a mão no bolso do terno e fala, você começou isso. Mesmo que você fique aleijado hoje, a culpa é sua. E vemos aí a peixeira dele lá, ele. E ele olha fixamente e prepara para avançar em cima dele. Então, em um piscar de olhos, ele bate na mão dele e a faca cai no chão. O bigodinho se perguntou o que aconteceu, porque foi muito rápido e ficou com medo. O prota olha com um olhar sanguinário e vemos aí a técnica mortal. Folheto da ilusão! O bigodinho com medo fala, isso não parece certo. E o prota olha para ele e avança com toda a fúria. Enquanto isso, o cara está só de olho na tela com uma expressão de surpresa e medo. E ele larga os folhetos no chão e pisa em cima. E se prepara para ir embora, e deixa eles desmaiados no chão. E começa a chover logo em seguida. Ele arruma seu boné e vai embora. Então a cena dos homens derrotados no chão é mostrado na tela e ele espantado fala, quem é esse cara? Ele se levanta, pega o terno e vai embora. Ele abre a porta e faz uma ligação falando, descubra onde esse bastardo mora agora mesmo. E mais uma vez em fúria ele fala, agora mesmo. Então voltamos para a casa dele e ele está tirando as faixas da mão. Ele fica se lembrando daquele momento que aquela garota se levantou e foi embora, dizendo que tinha que voltar para a classe dela. E ele olha para a mão dele, saindo sangue, e relembra que ele se levantou da cadeira que ele estava e sentou onde ela estava sentada. E se lembrou que ela teve um momento que ela olhou assustada e ele notou na hora e fica olhando na direção de onde ela olhou e se perguntou o que ela viu naquela janela. Então voltamos para ele no quarto, se olhando no espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém sem mais emoção do que eu? E ele se pergunta, será que tem alguém de olho em sua? Que é o nome dela, hein? Não se esqueçam. Então ele fala que aqueles caras de ontem à noite não são coincidência nenhuma. E ele diz que devia ter levado um deles para a delegacia. E fica pensativo olhando a paisagem lá do lado de fora. Então ele diz que sua parece saber de algo. E se pergunta se procurava ela novamente, mas ele tem medo de se pôr em perigo de novo. E se pergunta, será que isso vai me pôr em perigo? No dia seguinte, vemos aquele homem dormindo em sua cama confortável quando o celular toca. Ele abrindo os olhos, agarra o celular e pergunta quem é? E quem estava no celular diz que descobriu algo da irmã do prota. E ele se levanta com pressa dizendo, fale! Essa pessoa falou que descobriu onde ele morava, que ele estava morando onde a sua irmã morava. Falou da mãe do prota que estava em um hospital em Seul. E fala que a mãe dele desmaiou depois de saber da morte da filha. E ele olha seriamente e diz, não quero saber da mãe dele, somente desse cara aí. Então ele fala que o prota é o único e que precisa se preparar porque ele é campeão de Kendo. Ele fala que mesmo que o Kendo é só uma prática recreativa, ainda assim ele era campeão. Ele fala, Kendo? O que deveríamos fazer? Vamos enterrá-lo? Aí vemos ele em silêncio e ele fala que o detetive pediu para eles ficarem quietos por enquanto e desliga o celular. Então ele fica olhando lá para baixo e pensando, campeão de Kendo, Então ele pega o celular e pesquisa o nome do prota e fica encarando a tela do celular e sorri dizendo, Kendo não é popular no país e que tem poucos artigos sobre. Então ele joga o celular na cama e fica na frente da janela dizendo que deixá-lo sozinho é um problema. Como ele poderia resolver isso em silêncio? Então vemos algumas gotas de suor caindo e o nosso prota está treinando. Ele está somente com as mãos no chão, concentrado. Ele se lembra daquela cena da irmã dele, enquanto acariciava a cabeça da irmã e sorria. Ela fala, ai minha cabeça, e eles se levantam e ele diz, vamos sair daqui agora. Ela fala, opa, e se isso acontecer no futuro de novo? E ele explica sobre o infinito para ela. E vemos aí vários carinhos caídos no chão e a espada de madeira na mão dele. Então, ele está com a irmã nos braços e percebeu algo. Ele pede para ela se afastar e aponta a espada e diz que cuidará de tudo. E volta ele treinando, quando ele percebe
que alguém está chamando na porta. Ele para, respira e pensa quem é. Então, quando ele abre a porta, é aquele cara do bar novamente. Ele fala: "Ah, é você o cliente de ontem?" E ele pergunta o que ele estava fazendo lá, e ele explica que aquele lugar foi comprado pela loja e que ele deveria sair de lá, e que já tinha falado com o proprietário. E ele mencionou que alguém estava lá. Ele olha sorrindo e o nosso prota só encarando calado. Ele cita sobre aquele papel com 1 milhão de won de condolência e pergunta se foi ele que fez a contribuição. Então ele diz que sim. Quando ouviu do suicídio, ele ficou mal. Então Ye fala: "Por quê e o que?" Ele explica: "Sua irmã, ela era popular na nossa loja, por isso que muitos clientes iam lá." Então ele fala: "Tentei muito não deixá-la ser levada, mas ela foi escoltada para um lugar chamado Tempro." Então vemos o prota oferecendo café para ele e ele pergunta: "Tempro? Você provavelmente já ouviu falar. É como o chefe final dos estabelecimentos de entretenimento. Não há uma segunda rodada, é apenas um lugar para conversar." Mas, e o prota fica calado se perguntando: "Ouvi dizer que ela sofreu um acidente humilhante lá. Eu me pergunto se esse poderia ser o motivo pelo qual ela cometeu suicídio." O prota apenas fica de olho nas mãos dele e encara fixamente. E ele fica calado, que falhou em proteger, e pede desculpas ao prota. O prota já fica com a cara fechada e nota que ele mexe muito a sua mão, os lábios ressecados e um olhar estável. O prota diz: "É mentira." Pensa o prota com um olhar sombrio. Então ele coloca a mão por dentro do terno e retira o envelope dizendo que essa é a sinceridade dele. O prota fica olhando para o envelope e fala o nome da irmã dele e diz: "Ela foi assassinada." Ele fala: "Perdão?" Então Ye joga uma mentira dizendo que o funeral foi feito sem o corpo e foi feito uma autopsia. Então o cara, assustado, fala: "Uma autopsia?" E ele pensa: "Isso é grave, isso revelaria muitas coisas." Então Ye fala: "Devemos recuperar o corpo amanhã de manhã. O resultado provavelmente sairá amanhã também." O cara fala: "Assassinato?" Então Ye fala: "Amanhã iremos à delegacia com o resultado da autopsia." Então o cara diz que se ele precisar de alguma ajuda, era só entrar em contato que ele ajudaria de todo o coração. E Ye agradece e ele se levanta para ir embora. Então o homem se levanta e sai com pressa para o estacionamento. Ele fica pensando que Ye deveria estar blefando, não é mesmo? E ele fala que não dá para saber, porque as expressões dele é as mesmas sempre. Ele entra no carro e aperta para ligar o carro. E o reflexo no retrovisor, mostrando seu olhar sério e pensativo, diz: "E se ele estiver falando a verdade?" Então o carro sai e vai embora. Ele pega o celular e liga para alguém dizendo: "Pegue os garotos e enterre esse cara hoje à noite." Então o cara do outro lado diz: "Matar ele?" E ele com raiva diz: "Mate ele!" Então aparece um cara sorrindo e recebe as ordens para limpar depois de fazer tudo. E avisou: "Leve muitos, pois ele é campeão de Kendo." Enquanto isso, vemos alguns caras atrás, uma pessoa pendurada se mexendo em cima do fogo. E ele diz: "Você conhece nossas habilidades. Faremos que seja um suicídio limpo." E então vemos o Ye olhando para o carro e virando o rosto. Ele vai até o banheiro e ele, com um olhar, vê a vassoura. Uma mudança de tempo de manhã, tarde e noite. A próxima visão do prédio onde Ye mora e um carro aproxima lentamente do local. Então vemos que 4 homens saem do carro. Então sai aquele homem novamente mascarado que apareceu. Ele sorrindo fala: "Parece que teremos que matar os irmãos com as próprias mãos." Então vemos um homem de boné que está abrindo o porta-malas do carro. Ele fala: "Mas dessa vez 4 pessoas precisam vir, certo?" Então aquele homem com a touca, com a cara escurecida, diz: "Eles estão pagando muito." Então do outro lado do carro, um homem aparece e fala: "Vamos nos apressar e terminar logo, porque a gente sair daqui, eu quero tomar um pouco de sopa de ressaca." Então o Toquinha fala: "Certifique-se de embalar bem os equipamentos." Então os 4, com um sorriso macabro, se preparam para adentrar a casa do protagonista. Vemos por dentro da casa do nosso prota e vemos uma parte do cabo da vassoura. As luzes estão apagadas e vemos o protagonista se preparando para algum tipo de invasão que iria acontecer naquele momento. E ele, já sabendo disso, se preparou, porque já sabia que iria acontecer em algum momento. Então ele pensa: há 4 pessoas. E o protagonista começa a fazer alguma estratégia de como derrotaria aquelas pessoas que estariam invadindo a sua casa. Então ele calcula que não mais do que 2 inimigos poderiam entrar de uma só vez. E ele disse que tentaria de alguma forma dar alguns golpes, mudando o passo de cada vez, para frente, esquerda e direita. Então vemos que a porta tem uma fechadura com senha e parece que estão digitando corretamente. Então o prota fala: eles sabem a senha da casa. Então ele se lembra daquele carinha que diz que tinha comprado a casa da irmã dele
pela loja. E ele faz uma cara e diz, então ele está por trás disso, não é? E respira fundo, ele pega a cortina e começa a puxar e se esconder lentamente para trás das cortinas, esperando aqueles homens entrarem e ele fica aguardando. Então volta para a cena daquele homem, a qual não foi citado o nome dele ainda, e ele fala com alguém no telefone dizendo, aquele bastardo, ele pediu uma autopsia. Isso não é verdade, certo? Então alguém que estava do outro lado do telefone fala, você mandou mensagem para as crianças? Ele deve estar blefando, eu acho. Então ele fala, se as palavras daquele filho da truta forem verdadeiras, então estamos ferrados. E é por isso que eu enviei eles. E então vemos aí que é aquele detetive novamente, o pilantra. E ele bufa de raiva no telefonema, falando que o nosso protagonista devia ter feito o funeral em silêncio e ter ido para um outro lugar chamado Gangnam. E se perguntou por que ele tinha que agir dessa maneira. Então o cara do outro lado fala que quer a ajuda do detetive dessa vez. E o detetive fala que desde que seja feito de forma limpa, como da última vez, a polícia não deve poder fazer nada, apenas cuidar da limpeza adequadamente. Então vemos alguns policiais ali atrás e o carinha do outro lado do telefonema fala, obrigado, a conta será o suficiente. E ele tampando a boca para que o som não fosse muito longe, para que os policiais não percebessem, ele falando que iria acabar colocando ele em problemas e que depositassem em outra conta. Então ele agradece e fala que está pensando em ver os resultados da autopsia amanhã e descobrir o corpo desse cara. Então, enquanto ele está vendo o monitor do computador, ele fala, isso deve estar bem certo? Então o detetive fala, quem você está tentando configurar a primeira coisa da manhã? Vá de tarde, quando você terminar o trabalho e acordar, mantenha seu ciclo de vida. Isso o detetive falando. Então o homem sorrindo fala, ok, muito obrigado detetive. Então volta a cena da porta onde a maçaneta estava se abrindo, pois eles sabiam a senha e então eles entram. E os quatro percebem que não tem ninguém na casa. O Toquinha olha para a cama e vê que não tem ninguém lá. Ele olha para o lado e para o outro, se perguntando se ele não está aqui. Então o carinha de boné fala que eles estão vigiando ele há muito tempo e que com certeza ele não saiu. Então por que ele não estava aqui? Então o cara de boné, abrindo a porta do banheiro, diz para onde eles foram. E os outros dois que estavam ali, olhando para a luz do teto. Então o cara fala, essa luz de sensor de movimento é muito irritante. Então a luz se acende e quando a luz acende, os quatro ficam espantados, pois quem aparece diante deles é o protagonista. Aí o Toquinha fala, que merda, você me assustou, hein? Sorrindo nervosamente. Quem é você? Então o protagonista, sem esboçar reação nenhuma. Então o cara de boné olha para ele e fala, isso é um problema, hein? Enquanto o Toquinha diz, isso não dá para evitar. Vamos acabar com ele primeiro, depois a gente pensa. Então Ye olha para eles e diz, não há nada para vocês levarem daqui. Se vocês querem roubar, então o Toquinha logo em seguida, não é isso não é um roubo, meu amigo. E sorri assustadoramente. O prota apenas encara ele fixamente e ele diz, nós queremos a sua vida, é isso que buscamos. Então vemos os quatro se preparando e os caras falaram, nós estamos trancando a porta para você não fugir, então se prepare que não tem escapatória para você. O protagonista segura parte do cabo da vassoura e fala, eu treinei artes marciais. E vemos ele segurando e olhando para ele. Então o prota olha para eles e diz, eu não quero machucar ninguém, então eu só vou lhe dar uma chance. Saiam agora. Os caras começam a debochar da cara dele, enquanto o cara de boné está com uma luva, já preparando para enfrentar ele. Então vemos que os dois caras estão se encarando, um sorrindo para o outro. E na hora que ele vai mexer a mão, vemos então que os quatro estão com uma faca na mão. E eles falam, se prepare, pois agora você não tem para onde fugir. Então Ye segura o cabo de vassoura e fala, eu não estou brincando. Então Ye fala, não é educado brincar com os mais fracos. Então eu terminarei isso rápido, olhando seriamente para eles. Então o carinha de boné não se aguentou ser chamado de fraco e partiu para cima do protagonista. E quando ele se aproximou, o Ye meteu a pancada na cabeça dele, fazendo ele cerrar os dentes e cuspindo com toda a força. Vemos que os cacos saem voando para tudo que é lado. Então vemos aí jorrando o ketchup para tudo que é lado. E os caras olhando ele cair bem na frente deles. A luz se apaga e o cara que estava com raiva da luz fala, essa luz irritante de novo? Então o cara com toda a fúria olhou para eles e disse isso. Isso é tão importante? Agora mate esse bastardo. Então a luz acende e os dois avançam
para cima do protagonista com toda a fúria. A luz apaga e no momento que apaga, o Ye acerta derrubando as facas que estavam na mão dos dois. A luz se apaga novamente para mais uma vez ele dar um golpe na cabeça de mais um. Então vemos que está tendo um jogo de luzes que acende e apaga. Cada vez que a luz se apaga, o nosso prota, ele acerta um dos valentões que estava invadindo a casa dele. Acende, apaga. Acende, apaga. Então, vemos que um deles já está espumando pela boca e o outro está revirando os olhos. Então, o camarada lá no fundo, o Tolkien, apenas fica espantado. A luz se apaga e vemos os três caídos no chão. E quando a luz acende novamente, vemos o Tolkien segurando a faca e se tremendo todinho igual a vara verde. E ele fala, o que é isso? Então, a partir que a luz se apaga, ele se assusta e já sabemos o que vai acontecer. Simplesmente ele xinga o protagonista e começa a tentar acertar ele no escuro. Mas quando a luz acende novamente, a faca sai voando das mãos dele e cai enfincada no chão. O nosso prota pega a parte da vassoura, que é o cabo, que está quebrada, e uma parte afiada na ponta, e mira no pescoço do Tolkien. O Tolkien fica suando, enquanto o nosso prota apenas encara ele com medo, e então vemos aí o rosto dele. Quando a luz se apaga, a gente já sabe o que acontece. Então a luz acende novamente. Vemos aí o protagonista já descansando, enquanto vemos o Tolkien babando no chão, derrotado. Então vemos que no dia seguinte o protagonista pega aqueles invasores que invadiram a sua casa e leva diretamente para o pilantra do detetive. O detetive está mexendo no computador e fala, Senhor Ye, e o protagonista fala, sim, encarando o detetive. Então o detetive aponta para esses homens e fala, verifique os registros criminais deles e eles estão limpos. Então Ye olha para o detetive e fala que eles queriam tirar a vida dele. E o detetive disse, você tem como provar? Tem alguma gravação ou algo semelhante? Então o protagonista fala, não. Então o detetive falou que não teria como prender eles porque não tinha como garantir a credibilidade de suas reclamações e disse que a situação atual é que esses caras são culpados de invasão. Ele mexe no papel e começa a explicar para o protagonista que utilizar a força excessiva para se defender é um crime mais grave. O protagonista muda a sua expressão e fala, o quê? Como assim? O detetive disse que ele empunhou uma arma e espancou imprudentemente e que um daqueles caras tinha sido enviado para o hospital com as costelas quebradas. Então o detetive bate a prancheta no teclado com raiva e diz, de acordo com a lei, ele estava com problemas mais sérios e perguntou se o protagonista estava entendendo. Então o Tolkien, que agora está banguelo, fala para o detetive, eu também preciso ir para o hospital. O detetive olha para ele e diz, cala a boca, fica quieto. O protagonista apenas abaixa a cabeça e respira fundo. Então o protagonista fala, eu não entendo, eu estava me defendendo contra esses invasores em minha própria casa, eu só peguei e denunciei a polícia. Então o detetive fecha a prancheta dele e explica que não é assim que funcionam as coisas na Coreia. Então explica que agora o protagonista é suspeito. Então o Ye diz, eu suspeito? E o detetive fala que ele estava com a arma e isso é considerado assalto agravado. Ele olha seriamente para o protagonista e diz que isso é um crime muito sério. Você está entendendo? Então vemos que o detetive mandou um policial levar ele até uma cela. Eles abrem a porta da cela e o protagonista entra, trancando ele dentro daquela cela. O protagonista com a cabeça baixa, então ele explica que o nosso protagonista está morando em um endereço, mas está ficando em Seul, e que isso constitui como um vagrante, e pediu para ele que não levasse a mal, por estar sendo colocado na cela de retenção. O detetive vai embora, enquanto o policial saúda ele, e o nosso prota apenas vê ele indo embora. Então, vemos ele preso de costas e alguém fala com ele dizendo, ei, por que você está aqui? Então, Ye olha para trás e vemos um cara deitado, todo folgado de óculos. Então, esse cara de óculos sorri e diz, posso adivinhar, visto que aquele bastardo está lidando com isso pessoalmente. Diretor Yor, por acaso? Então, o protagonista encara ele e explica que aquele idiota está em conjunto com a polícia sobre o diretor Yor. E disse que não era coincidência que ele estivesse de serviço hoje, porque com certeza ambos fecharam um acordo para encobri-lo. Então aí a gente já percebe que esses carinha de óculos, sabe de alguma coisa entre esse diretor e o detetive. O prota apenas encara ele e ele mexendo no óculos diz, me conte um pouco sobre isso e eu vou tirar você daqui. Então Ye fala,
você conhece o diretor Io? Então o carinha de óculos sorrindo diz, eu conheço, a gente costumávamos ser uma família. Então ele sorri e diz, mas ele é um verdadeiro bastardo. E novamente encara ele, sem emoção nenhuma. Então o carinha de óculos diz, eu chamei um advogado e ele vai chegar daqui a pouco. Se o seu comportamento me satisfazer, vou tirar você daqui, de acordo? Então o carinha de óculos fala, por que você está aqui? O protagonista Ie, mais sossegado, começa a explicar a situação para ele. Então corta para o detetive que está falando com alguém no telefone, perguntando o que diabos está fazendo e dizendo que colocou o nosso protagonista na cela e que não vai conseguir manter ele por muito tempo. E dizendo que há um limite no que ele pode fazer. Então o detetive começa a descer as escadas e começa a dizer para não causar nenhum problema por um tempo. E diz que não pode mais acobertar ele, que não vai mais causar problemas. Então voltamos à cena do protagonista com o cara de óculos. E ele começa a entender toda a situação que estava acontecendo com o nosso protagonista. Nosso protagonista apenas o encara e o carinha de óculos pensa, isso aí não parece mentira da parte dele, ele está falando a verdade. Então ele dá uma tossida, então o cara de óculos fala, parece que você escolheu o oponente errado, não há como uma pessoa comum fazer isso. E aí fala o nome do diretor. E vemos então aquele maluco lá se curvando para o diretor. Então o protagonista pergunta se existe algum caminho se não for uma pessoa comum. Então ele tira o óculos e diz, talvez, se você quebrar a lei por acaso, além disso não há outro caminho. E observa e pergunta a ele se ele poderia mostrar o outro lado da coisa. Então o carinha de óculos finalmente fala o nome dele dizendo, a gente ainda não se apresentou, meu nome é Kieng Gui, que é Ongue, não sei não, é alguma coisa assim. Diz que administrava um pequeno bar de karaokê e que completamente ele era um bandido. E ele dá um leve sorriso meio envergonhado, ele olha para ele e disse, então você é um gangster? O cara de óculos fala. Então você diz isso tão facilmente? Explicou que ele fazia parte de uma organização e que estava lá preso por conta de falsa acusação. O protagonista apenas se perguntando o que aconteceu. E disse que as pessoas do diretor ficam direto interferindo no negócio dele. Então, o carinha de óculos olhando para ele, fora, diz ele geralmente, denunciam como um estabelecimento ilegal. E às vezes, mesmo para drogas. Então ele explica que o advogado pega as provas, provando a inocência dele, e ele é liberado. Mas sempre o ciclo se repete e sempre volta para a cadeia e finaliza dizendo, já estou acostumado com isso. Então vemos a cena dele encostado na grade e o nosso vilão aí com raiva. E ele fala, então o diretor também é um bandido e você está dizendo que vocês dois não estão se dando bem agora? Então ele explica que o diretor não é o problema, mas sim quem está por trás dele. E ele explica que tem um cara conhecido como representante Ion. Então vemos aí um cara bombado, ensanguentado, com um olhar bruto, e ele explica que ele derrubou e matou o chefe que usamos para servir e tomou todo o poder para ele. Então vemos aí os capangas, né, juntamente com o chefe bombadão e várias pessoas caídas, nocauteadas no chão. E ele explicou que quando isso aconteceu, ele apareceu dizendo que não podia ficar com traidores. O protagonista olha para ele e se pergunta, ele matou alguém, mas não foi castigo legal? O cara segura o braço e explica para o protagonista que esse cara é assustador. E fala que ele já está começando a se tornar amigo do nosso protagonista. Parece que ele gostou dele já, né? E falando que um tal de Barley 305. Eu não sei se isso é algum apartamento ou se é algum canto de trabalho, eu não sei. Então Ie fala, você é mais velho do que eu, não precisa falar informalmente comigo. Então o carinha de óculos diz, opa, gostei de você. E dá uma risada. Então volta para a cena deles na cela e o cara de óculos diz, todo mundo está de boca fechada sobre a morte da sua irmã. O representante deve estar envolvido nisso. Não é a primeira vez que o representante se livra de alguém desfavorável para ele. Então vemos que ele está deitado aí novamente. Então o nosso protagonista pergunta se existe algum lugar que ele pode ir para conhecer essa pessoa. Então o cara de óculos olha para ele e fica com a dúvida. E dá uma leve risada e do nada ele solta uma gargalhada. Nosso prota, como sempre, não sabe o que é sorrir, né? Então o carinha de óculos diz, desculpa, você não pode conhecê-lo. Só quem está em um determinável nível pode, você só tem uma opção para fazer isso. Então, e ele diz, o que eu tenho que fazer? Então ele faz uma expressão sorrindo e diz, você terá que começar uma luta de poder e apertar o seu caminho. Então ele nota que o Proto fecha a cara, ele mexe seus óculos, explica para ele que ele tem que estar preparado para ir para a prisão,
até mesmo ter que matar alguém. Então ele diz: para ser honesto, eu aconselho a não fazer isso, porque você tem sua própria vida. Apenas aceite isso como um e siga sua vida em frente. Então, Ye fica triste, abaixa a cabeça e vemos logo em seguida que o pilantra do detetive vem e abre a porta da cela. Ele chama pelo carinha de óculos e diz: saia. Então ele se levanta e fala para o nosso protagonista que o meu advogado já chegou e pediu ele para esperar um minuto, que já tiraria ele dali também. Então mostra a delegacia e vemos que ele se espreguiça todinho dizendo: como o ar daqui é fresco, como é bom estar do lado de fora novamente. E Ye olha para ele e dizendo: obrigado. Ele olha para o protagonista e diz: pelo quê? Foi você detido à força em primeiro lugar. Se meu palpite estiver certo, enquanto o representante estiver envolvido, eles não poderão nem prosseguir com seu caso, entendeu? Então ele abre a carteira e tira um papel. Então ele explica para Ye que está entregando isso para que ele, quando quiser uma bebida, isso também seria um destino para ele procurar o protagonista, para ele procurar. Então Ye agradece e sorrindo ele segura o seu porta-cartão de visita, dizendo que só tinha trazido os cartões e ele estava sem dinheiro. E perguntou se o nosso prota poderia pagar um almoço para ele, que ele estava com fome e que não tinha comido nada desde ontem. Nosso prota abre a carteira e vemos aí várias notinhas. Então vemos aí a mãozinha que pega apenas 10.000 won. Então o cara de óculos pega e diz: isso aqui é o suficiente, muito obrigado. E até mais tarde. Então Ye pega o restante do dinheiro e, encarando ele vai embora. Então vemos um prédio e vemos uma plaquinha em cima de uma mesa que está com o nome de alguém que tem um poder elevado, algum presidente. Então vemos o vilão principal da obra. Então aparece lá aquele camarada todo suado, nervoso. Então o cara bombado fala em lugares altos: se você olha para isso aí. Então o outro carinha ali suando disse: não entendi. E o chefe continuou falando: os humanos reais se parecem com essa formiga. É isso. E ele dá uma risada. Em outras palavras, o que ele quis dizer aí é que ficou até estranho na tradução, porque o cara não traduziu essa parte aí. Eu acho que ele nem entendeu direito quem o cara falou, né? Mas o que eu entendi foi que ele disse que olhando daí de cima ele vê as pessoas como formiga. Só que esse carinha não tinha entendido. Então ele olha para trás, sorrindo de leve, enquanto aquele carinha começa a suar frio. Ele vai dando os passos e fala: você pode esmagá-los até a morte. Então ele se senta, coloca os pés na mesa e olha fixamente para ele. Ele engole seco e fala ameaçadoramente: o que você vai fazer sobre isso? Então voltamos para o nosso prota, vendo o carinha de óculos indo embora. E ele olha para o papel em sua mão e vê o nome e o número dele. Então vemos um olho com a expressão de raiva e vemos aquele camarada todo nervoso e finaliza com ambos mostrando cada um com a expressão diferente, um de raiva e o outro sem emoção. Então vemos o reflexo do sol no prédio e vemos que aquele camarada disse que o detetive diz que atingiu o limite dele para defender os seus homens e pediu para ficar calado por um tempo. Então não há outro caminho. Então o chefe disse que não era isso que ele deveria ter falado em primeiro lugar. E então o chefe fala: bater em alguém dessa forma não seria autodefesa na Coreia, certo? E o outro diz: quem deveria entrar com uma ação formalmente? Então o chefe se pergunta: e se ele foi exposto no processo? E o outro apenas pede desculpa. Então chama ele pelo nome: In Seong. E ele fala: sim, boys. Então ele fala: você é 5 anos mais velho do que eu. Você entende? E ele disse: sim, está certo, eu entendo. E ele, com a cara de preocupação, escuta o chefe dele dizendo: toda vez eu teria que alimentar em cada situação que você entra. E pediu para que ele entrasse em contato com o detetive novamente e pediu para tratar isso como se nunca tivesse acontecido. Ele explica que se ele der 2 milhões, ele fará isso. Ele abre uma gaveta e vemos alguns objetos e parece que tem um porta-charuto e confirmou onde era o local onde o protagonista morava. Enquanto ele mexe no charuto, ele diz: onde está a mãe dele? E o outro explica que está no hospital. Tira o charuto enquanto diz: então a casa está vazia? Se não, algumas pessoas podem acabar invadindo a casa para fumar, já que a casa está vaga, certo? E ele sorri: a casa pode acabar pegando fogo. Você me entende? O outro disse: perdão, não entendi. Então ele fala: tira uma foto da mãe dele com uma faca de sashimi e envie para aquele bastardo. Então ele se espanta e começa a suar frio. Então ele pega aquele cortador de charuto e pergunta se tem alguma dívida no nome da irmã do prota. Então o cara disse que ela não tem nenhuma dívida e que ela nunca pediu nem sequer adiantamento do salário e nunca comprou nada como roupas novas ou algo parecido. Então
Ele se preparando para cortar o charuto, ele fala que era para ele forjar uma dívida e pediu para a mãe dela pagar o que a filha devia. O outro preocupado disse: o quê? Ah, sim, tá bom. Está certo então, chefe. Ele olha fixamente para ele e diz: pessoas que fracassam também são inúteis, dando indireta para o camarada. Aí então ele fica assustado e o chefe começa a discar algum número. Então vemos alguém que ele está perguntando: e então, como é que foi? E alguém do outro lado da linha disse: sim, chefe, estamos drenando seu sangue agora mesmo. E essa pessoa do outro lado da linha continua falando: todos os 4 ainda estão vivos, devemos deixá-los viver? Então o chefe pede para dar um fim nele, que não precisa de pessoas inúteis. E vemos só a gritaria dos caras gritando no fundo pela ligação, onde o chefe escutava tudo. Ele desliga o telefone e vemos ele olhando para o seu subordinado. Enquanto ele soa frio, ele olha para o seu subordinado e diz: o que foi? E ele diz: nada não, eu vou voltar e vou cuidar disso. E ele sai correndo com toda a pressa para realizar o que era para ser feito. Então vemos uma gasosa se levantando, não sei se aquilo é uma cama, um sofá, e diz: caramba. Vemos que um carro está a toda velocidade e volta para o camarada, aí dizendo: bora, acelera rápido. E o carinha que estava dirigindo disse que não podia acelerar mais do que isso, que essa era a velocidade máxima que ele poderia alcançar. E ele grita dizendo: vamos, mais rápido! E o outro diz: sim, tá bom então. Então, no finalzinho da tarde, vemos um hospital e a mãe do nosso protagonista está deitada na cama. A próxima cena, vemos que ela está olhando fixamente para o teto, enquanto vemos um porta-retrato com ela, o protagonista e a filha. Então aparece alguém com a bandeja na mão e diz: vamos almoçar. Ela está triste, sem esboçar reação. Então, essa mulher que chega com a bandeja de alimento diz que ela já está sem comer e que se ela não comer, ela iria acabar morrendo. E perguntou quando é que o filho dela vai vir, porque ele não falou nada desde que foi para Seul. Então, alguém bate na porta e entra. Então vemos que é o camarada que está trazendo algum tipo de bandejinha fechada, sei lá o nome disso. A mulher olha para trás e diz: quem é você? E ele diz: eu conheço a filha dela, sou amigo dela. Ouvi dizer que a mãe dela estava hospitalizada aqui. Então, vemos que a mãe do protagonista esboça uma reação e percebe que alguém sabe da filha dele. Então ela se levanta da cama e a mulher segurando ela. Ela estava muito chocada para falar isso agora. Então ele entrega essa caixinha, que parece ser de frutas, né, com laranja. Lamento ouvir isso. Primeiro pega essa caixinha e pediu para que a mulher desse um tempo com a mãe do protagonista, porque ele precisava falar algo com ela. A mulher coloca a caixa em cima de uma bancada e diz que ela não pode falar muito bem. Ele disse que não precisava se preocupar, que era só uma mensagem rápida. E a mãe do protagonista pede a ela para se retirar fazendo um gesto. E ela se retira. Quando a porta é fechada, vemos o camarada sorrindo. E então a mãe do protagonista, esperando ele falar alguma coisa, ele se vira para ela e faz uma expressão de ameaça. Então o tom de voz dele muda e diz: escute, eu vou ser direto. A sua filha me deve e esse aqui é o contrato. Ele mostra o contrato para a mãe do nosso prota e ela fica espantada. Ele faz uma cara de deboche enquanto aponta, mostrando o nome da filha dela, dizendo que ela estava devendo mais de 200 milhões e que ela deveria pagar. E ele continua dizendo que como a cadela filha dela morreu, não teria como pagar. E ela começou a chorar, se tremendo todinha. Ele olha com desgosto, percebendo que ela não pode falar. E ele explica para ela que o contrato é com salão de sala. E pergunta: você sabe o que é salão de sala, né? E a mulher olha sem entender. Ele faz uma expressão de mal e de: a sua filha vendeu o corpo para ganhar dinheiro e ela trabalhou para mim. Você entende agora o motivo de eu estar aqui? E vemos ela chorando com o punho cerrado. Ele se aproxima e diz: você tem que pagar a cadela. Nossa, ele xingou a senhorinha de cadela mesmo, cara. Então a senhorinha começa a gritar e ele, olhando para ela, diz: o que você está fazendo? Então vemos que pela primeira vez a senhorinha consegue falar e diz: a minha filha, ela nunca faria isso. E ele diz: ah, agora você pode falar. Enquanto ela aperta os lençóis e ela repete com a expressão de tristeza, dizendo: ela nunca faria isso, ela é uma boa garota. Ele agarra os cabelos dela, enquanto vemos ela sofrendo com um agarrão. E ele aproveita e já fala: ela é esse tipo de garota. Sim, ela se vendeu por pouco dinheiro, e xinga a filha dela. Então a mãe do prota começa a se tremer todinha, dizendo: não, a minha filha nunca faria isso. Então a senhorinha, já chorando, ele chega perto do ouvido dela e diz: sim, a sua filha é uma prostituta. E enquanto a senhorinha chora de longe, ao fundo,
a foto deles, ela dá uma última olhada para ele e os olhos perdem a vida. E a senhorinha morreu. Então o cara vai soltando a senhorinha e ele se perguntou, o que é que está acontecendo? Vemos então que a mão dela cai e ele faz uma expressão de assustado, porque a vida da senhorinha foi tirada. Então chega a noite, o nosso prota está com aquele cartão na mão, mostrando o nome do diretor. Ele fica se perguntando se ele conseguiria alcançar o nível de um gangster. E fica pensando, será que eu devo desistir? E a minha irmã? Então o celular começa a tocar. E ele atende perguntando quem era. E a pessoa do outro lado diz que aqui era do hospital. E se ele era o guardião da pessoa que estava no hospital, que no caso era a mãe dele. E ele fica em silêncio escutando tudo que a mulher falava do outro lado. Então vemos que a expressão do nosso protagonista muda, sabendo o que aconteceu. Então aparece uma placa demonstrando que faltava 2 quilômetros para chegar em algum lugar. E volta para aquele camarada de novo, fazendo telefonema. E ele fala que a mãe do protagonista morreu. E a pessoa do outro lado diz, ela morreu? Você matou ela? E ele diz que não, que só tinha ameaçado ela e que ela estava se tremendo sozinha. E depois morreu do nada. Então vemos que a pessoa do outro lado do telefonema era o chefe dele, dizendo agora vá e cobre a dívida do irmão dela. E o cara diz que o nosso prota já conhece o rosto dele e que ele já tinha falado com o nosso prota. O chefe olhando com expressão de sério, então ele colocou a mão no rosto e diz, não se preocupe, eu vou cuidar disso. Aí falou, sim, é mesmo, a casa, eu tinha esquecido. Eu cuidarei da casa também. Então a ligação é encerrada. Então ele se encosta e diz, e agora o que é que eu vou fazer? O que eu devo fazer sobre isso? Então o carinha que estava dirigindo pergunta, o diretor Choi não está nesse bairro? Por que você não entra em contato com ele? E ele pensa e diz, ah, isso funcionaria. Começa a sorrir com a cara de macabro. Novamente, outro funeral, só que dessa vez é com a mãe dele. Então vemos o nosso prota sentado novamente e alguém se aproxima e diz, com licença, alguém veio visitar. Então ele olha e percebe que é aquela mulher que estava cuidando da mãe dele no hospital. Então ela faz uma clemência se agachando no chão e se ajoelhando. Então ele fala, como você conheceu o morto? Parece que eles falam o nome morto mesmo. Depois que a pessoa morre, eles não chamam mais pelo nome. Parece que é um costume de lá. A mulher fala que ela era cuidadora dela. Ele disse, por favor, coma. Eles se sentam e ela meio cabisbaixa e não chegou nem a tocar na comida. O protagonista mais uma vez agradece a ela por ter vindo e explica, eu solicitei você através de uma agência, então essa é a primeira vez que eu vejo seu rosto pessoalmente. Ela olha para baixo e explica para ele que no dia que a mãe dele morreu, alguém veio visitar ela nesse dia. E ele olha e diz, perdão, não entendi. Ela começa a apertar as mãos e explica para ele que esse cara que veio visitar tinha pedido para conversar com a mãe dele a sós. Então ela começa a explicar para ele que deixou aquele homem falando com a mãe dela, que quando ela saiu do quarto tinha um cara assustador do lado de fora, esperando aquele homem. O cara que estava do lado de fora pediu para ela ir o mais longe possível, que saísse dali. E ela apenas disse, tudo bem, estou saindo já. E ela continua dizendo, aquele homem que estava lá dentro parecia ser uma pessoa legal, mas o homem que aguardava ele parecia ser um gangster. E ela fala para o protagonista que começou a ouvir uns barulhos lá dentro do quarto. Ela escutou tudo que estava acontecendo e ouviu alguém dizendo que tinha que pagar tudo de volta e xingou a mãe do protagonista. Então o gangster, percebendo que ela escutou, olha para ela e ela vira a cara fingindo que não escutou nada. Então ela explica que saiu só por 10 minutos e quando ela voltou para o quarto, a mãe do prota já estava daquela forma. Explicou que a mãe dele já estava uma semana sem comer nada e que ela estava sem forças e a pessoa que tinha visitado ela já tinha ido embora. Então vemos que o protagonista fica pensativo, ele aperta os punhos e ele começa a ouvir que está tendo um som lá fora e quando vai ver são alguns gangsters dizendo, bora, caiam fora, vai. E o carequinha fica dizendo, por que você está de luto pela mãe de uma prostituta? Começa a se aproximar alguém que parece ser o chefe deles. O protagonista olha para trás juntamente com a mulher, percebendo que esse camarada de camisa floral começou a se aproximar juntamente com a sua gangue. O protagonista pergunta, quem são vocês? E como chegaram aqui? O outro de camisa social vinho se pergunta, e aí, irmão? O outro arruma o cabelo e começa a falar, você é o principal enlutado? A mulher que morreu é sua mãe? Ele começa a mexer em algum tipo de faixa que está no braço, que parece ser colocado para quem está de luto pela família. Ele encara fixamente o nosso prota, enquanto o nosso prota não esboça reação nenhuma. Começa a dar uns tapas de leve na cara do nosso protagonista, dizendo, ei, se você falar sobre a mãe de alguém descuidadamente,
as pessoas geralmente não ficam furiosas? E ele fala em voz alta, porque a expressão desse cara não está mudando. Ele se aproxima e diz: eu acho que ele está com medo. E vemos que os outros valentões estão mandando todo mundo sair. Bora, sai daqui, sai daqui. O outro olha para ele e diz: você tem uma irmã mais nova, não é mesmo? E ele explica que a irmã do prota entrou em um salão de quarto e partiu com o dinheiro. E ele disse que essa dívida ele comprou e que o valor seria de 200 milhões mais 100 milhões de juros, totalizando um total de 300 milhões de won, e que estaria cobrando todo o dinheiro de condolência. O prota olhou para ele e disse que isso não pode ser verdade. Então o outro, com raiva, chuta a mesa que estava alguns itens de decoração do funeral e diz: você está me chamando de mentiroso? Você acha que eu estou mentindo? Então, novamente, ele voltou a bater de leve na cara do nosso prota e diz: eu sou mentiroso? Eu sou mentiroso? Eu sou mentiroso? E ele começa a bater mais forte na cara do prota, dizendo: a sua irmã provavelmente não contou para você, não contou? Ela não contou para a família porque estava com vergonha. Então vemos que ele agarra a gravata do prota e diz: como é que você vai pagar essa dívida? E ele se acalma e diz: há uma casa. E o cara diz: eu sei de tudo. Então, esse loirinho diz que aquela casa desapareceu porque tinha pegado fogo. Então, mostra a cena dos bombeiros tentando apagar o fogo, enquanto ele explica para o nosso protagonista. Ele percebe que o protagonista não fez nenhum tipo de emoção diferente. E ele, com raiva, disse: o que é que há com esse cara? Por que sua expressão não está mudando? O outro atrás começou a dizer: algumas pessoas dizem que as pessoas congelam quando ficam chocadas. Então, ele fala: aí porque, então antes do outro falar alguma coisa, o prota fala: eu tenho dinheiro guardado no cofre, eu vou trazer para vocês, então me dê a localização. Então o outro agarra ele e diz: sério? É 300 milhões, não se esqueça, você tem que pagar cada centavo. O prota disse: tudo bem, mas depois do funeral. Ele agarra o nosso protagonista, se aproxima dele fazendo uma expressão de raiva e diz: você não está entendendo a situação? Você por acaso quer que eu abra o caixão? E o prota fica apenas calado. Então ele disse: antes das 12 horas da meia-noite de hoje, eu irei entregar para vocês. Então o cara solta o nosso prota. Então vemos que um papel é visto sendo jogado em direção a ele e cai no chão. E eles começam a se retirar sorrindo. E o prota, apenas em silêncio, aguarda eles se retirarem. Então vemos pelo relógio da parede que já é 11h50 da noite. Está chovendo bem forte. E o nosso protagonista se prepara para ir até o local. Ele se aproxima e vemos o local aonde era para eles se encontrarem. Vemos que o protagonista começa a abrir uma pequena mochila que estava em suas costas e larga no chão. Quando vemos, ele está segurando a sua espada de madeira de Kendo e ele exalando uma expressão de sério e fúria. Então vemos o loirinho esperando o nosso prota chegar. Ele olha no seu telefone da Apple e diz: 11h59. Essa hora o funeral não acabou ainda? O gordão aparece e diz: já está tudo escuro e chovendo, os restaurantes já fecharam. Você acha que ele ainda vem? O loirinho, sorrindo, fala: se ele não vir, ele está morto. Então, é melhor que ele não dê nenhuma desculpa. Então o gordão fala: mas é preciso todos aqui? Então vemos todos reunidos na sala do escritório deles. O loirinho chama ele de idiota, perguntando por que ele acha que está todos reunidos. O gordão pede desculpa e então vemos ele pegando o telefone. Fala: você acha que ele terá medo de nós quando entrar? Isso é intimidação. Então vemos Ie subindo as escadas e logo vemos que enquanto ele vai subindo, alguém liga para ele. Ele atende e fala uma mentira dizendo que está em um torneio no Japão no momento. Então a pessoa do outro lado diz que amanhã vai estar pegando um voo para ir para o funeral e pede desculpas pela demora. Então Ie diz mais uma vez que tem algo para fazer e desliga o telefone. Então vemos Ie indo e falando em pensamento: amanhã posso não te ver. Obrigado por tudo. Já era 00:03 e o loirinho se perguntando por que ele não tinha chegado ainda. Então um dos capangas fala que talvez ele tenha fugido. O loirinho má diz: mas você disse que a funerária já estava fechada, não? Então ele fugiu mesmo. Então o gordão lá atrás pede desculpas dizendo que deveria ter ficado de olho nele. Então ele liga para o presidente e fala que o nosso prota fugiu e que ele não apareceu. O presidente falou que era por isso que mandei você cuidar dele. O loirinho preocupado, dizendo que não teria como dar conta dele por causa que tinha muitas câmeras no local. E a chuva continuou caindo forte lá fora. E o presidente falando que o loirinho acreditou que ele apareceria para entregar o dinheiro no escritório. Então o loirinho, com toda a maldade nos olhos, falou que tirou todas as câmeras do local porque ali era o seu território e que isso garantiria o dinheiro. Então vemos que alguém bate na porta e todos olham. Então ele fala: ligo para você mais tarde. Ele pede para o gordão abrir a porta
Então, quando ele abre, aparece o nosso prota já segurando a espada dele. O gordão olha para a cara dele e vemos que o gordão já está incomodado com algo. Mas então o prota entra no meio de todos eles e o gordão fecha a porta. Então o loirinho fala: achei que você tivesse fugido. Cadê o dinheiro? Então Iê fala: eu não tenho. Então o loirinho com raiva diz: não tem? Você acha que tem algum idiota aqui? E então o prota pergunta: quem está apoiando você? E ele solta seu olhar de intimidação. O loirinho olha para ele e diz: você acha que é quem, meu amigo? Então ele se levanta e fala para os capangas: dá um jeito nele agora. Então vemos várias pessoas correndo, se preparando para ir para cima. Os capangas sorrindo se preparam para atacar nosso prota. O loirinho vai sentar lá atrás para assistir tudo, dizendo: você acha que a gente está brincando? Então Iê se acalma e se prepara. O loirinho fala: você está realmente acabado, meu amigo. A porta está fechada. Você é como um rato na ratoeira. Agora vai começar a porradaria. Iê prepara a espada e... mano, cadê a porradaria? Eu quero ver a porradaria. Voltou na lembrança dele no campeonato de Kendo, onde o juiz está elogiando as habilidades de Iê. Então vemos Iê vitorioso depois da partida. Agora sim, voltando para o nosso prota, quando o gordão pega o bastão de metal e vai atacar o prota, Iê prepara para dar o ataque e acerta bem nas mãos do gordão, fazendo cair o bastão. Uma lapada e o gordão já tá pedindo pinico já. Então, na próxima cena a gente vê a cabeça do ele da espada e acerta bem na mandíbula, fazendo o gordão apagar na hora. Então os outros partem para cima, todos de uma vez. Nosso prota ativa o Sharingan e passa pelos três de uma vez, acertando o que estava lá atrás. E só vemos o jato saindo e os caras se assustando. Ele vira o corpo e desfere mais alguns golpes nos três restantes. E só vemos ele chorando de dor, quando ele pula para cima de um e, olhando seriamente, desfere uma pancada na cabeça, fazendo ele perder até a configuração padrão de fábrica. Enquanto ele está ajoelhado, o outro ataca por trás e o prota mete a paulada na garganta dele. Caramba, mano. Essa deve ter doído, hein? Só quem já levou uma na garganta sabe. Lá ele... Que isso, editor? Apaga aí, pô. E ele cai pra trás. Então o carequinha gritando. Aí o Iê mandou ele calar a boca, dando uma bem no pé do ouvido dele. Essa doeu, hein? Nossa senhorita. E vemos que a maioria já foi de base, saindo até espuma da boca. Então o loirinho já assustado e os capangas também, olhando e viu que o jogo virou. E começaram a afrouxar a calcinha, enrolado no furdúncio deles. E ficam de boca aberta, vendo as habilidades do nosso prota. Então Iê se vê em frente às últimas pessoas, e todos com medo, ninguém se mexe. O loirinho se borrando todinho, apenas encara ele, querendo fugir. Iê encara ele com raiva, e o loirinho grita falando: o que vocês estão fazendo? Matem ele! Matem ele! Então Iê se prepara mais uma vez e entra em guarda. Ele respira fundo e avança para cima. Neste dia está chovendo bastante e vemos que enquanto o som da chuva cai lá fora, ela abafa a fúria do nosso prota lá dentro. Enquanto vemos essa janela intacta e já na próxima ela é quebrada e vemos que um dos valentões é jogado para o lado de fora e cai de cabeça no chão, espirrando o líquido no chão à vontade. Do lado de dentro vemos que o nosso prota já deu cabo de todos os valentões e, encarando o último, o loirinho fala: me poupe! E pergunta quem está por trás dele e quem é o cabeça. Então o loirinho falou: isso. O prota, sem paciência, aponta espada de madeira para ele e o loirinho fala: falsificador, isso é, falsificador. O prota disse: falsificador? Então o loirinho explica: eles disseram que venderiam 2 bilhões de ganhos em títulos por 1000. Pensei que eram reais quando os comprei. E ele continua dizendo que jura que não sabe de mais nada. E ele pergunta quem é esse falsificador e onde ele está. O loirinho diz que ele está em Seul e disse que ele está rolando umas barras em Seul. E só isso que ele sabia no momento. O prota relembra daquele homem que falou com ele em alguns momentos atrás e diz: será que ele está por trás disso? Então o Iê abaixa a espada enquanto o loirinho apenas observa ele abaixar a guarda. E Iê diz: agora que tenho minha resposta, vou me retirar. O loirinho, observando o prota virar as costas, diz se aquilo seria uma piada. Então ele se levanta e começa a pôr a mão atrás, retirando uma faca. E o prota, quando toca na maçaneta, ele percebe que o loirinho está vindo por trás para atacar ele. Ele, na hora que nota o ataque surpresa, ele ataca a região da mão do loirinho, desarmando ele e no próximo golpe acerta com toda a força na cabeça dele, fazendo jorrar litros e mais litros. E com isso o prota descansa e se retira dali, com a espada cheia de sangue e muita fúria no seu olhar. Então voltamos para o funeral, onde um homem está em pé observando fixamente a foto da mãe do prota. Ele observa a mensagem no celular, então na mensagem dizia: por favor, entenda que não consegui contatar você devido à minha condição cardíaca. Sang-jo, que significa filho, e Eshiro, sinto muito,
transferir todo o dinheiro da minha conta para a conta do professor. É uma quantia pequena, mas use-a para o funeral. Vou visitá-lo algum dia. Então esse homem falou: o que diabos esse cara estava fazendo? Então vemos o Prota andando pelas ruas. Quando ele percebe algo e andando, ele pega aquele cartão de visitas. Ele observa bem e acha o lugar. Ele se aproximando, abre a porta. Então o senhor óculos diz: bem-vindo! E percebe que é o Ye. E então fala que veio porque ele prometeu pagar uma bebida. Então ele disse: ah, sim, prazer em te ver mais uma vez. Se sente ali, vou te apresentar a mais bonita daqui. Então nosso Prota, agora sentado, espera ele chegar com a bebida. E logo então ele aparece e diz: por que você veio tão rápido? Os funcionários só começam às 8 horas da noite. E ele então fala: esqueça as meninas, tenho um favor a te pedir. Então do óculos diz: fala pra mim então. E ele pergunta se teria algum trabalho para ele. Então ele não esboça reação nenhuma. Então ele olha para Ye e diz que não tem espaço para outro funcionário. Ye explica para ele que só quer um lugar para dormir e comida para comer, e não precisava pagar nenhum salário. Então do óculos pergunta por que ele estava assim do nada e por que a pressa. Então Ye abaixa a cabeça sem falar nada no momento. Ele percebe que Ye esconde algo e fica apenas observando, enquanto ele mexe no copo com a bebida. Ele fala que vai ser difícil ajudar no momento. Então Ye corta o assunto dele dizendo que naquele dia ele tinha sugerido uma maneira. Ele observa com um olhar de dúvida e espera a fala do Prota. Mas então ele lembra do que disse para o Prota que ele teria que lutar pelo poder e que ele teria que estar disposto de ir para a cadeia ou até mesmo ter que dar um fim em alguém. Então ele nota e diz: isso poderia ser. Então Ye apenas escurece o rosto e fica em silêncio. Então ele diz: uau, não posso acreditar. Você disse que era impossível e eu disse para você seguir e viver sua vida, mas aqui estamos. Então ele põe mais um pouco de bebida. Então o Prota, o observando, diz: já que você também vê o diretor Yon como um traidor, eu te apoiaria. Mesmo que nossos motivos sejam diferentes, nosso objetivo é o mesmo no final. Do óculos solta uma gargalhada e fala que nosso Prota era hilário e disse: vamos beber mais um pouco. Você está falando boneca. O Prota olha para ele e diz: Young-Nin. Então ele olha para o Prota e diz: ei, você perdeu a cabeça? Então ele bebe mais um pouco, enquanto apenas Ye fica quieto no canto dele. O homem sai e diz: este não é um lugar para civis permanecerem. Se alguém ouviu o que você acabou de dizer, você é um homem morto. Vou fingir que não ouvi. Então, Ye fica apenas calado e quieto no seu canto. Logo então, começa a encher a cara e quando vemos o nosso Prota, se entrega à bebida, perdendo a consciência. Então ele ouve uma voz feminina perguntando se ele estava bem e o que tinha acontecido com ele. Então apareceu uma gasosa e diz que ele bebeu uma garrafa de uísque inteira. E o do óculos diz que cara maluco. E abre os seus olhos lentamente. Então ele vê uma bela mulher. Então ele confunde com a irmã dele e ele começa a chamar pelo nome Xie-Yon. Então a mulher fala: como você sabe meu nome? Enquanto vemos a mão do Prota se aproximando dela. E então ele começa a dizer: você está viva! Você está viva! Então vemos Ye depois que desmaiou, agora deitado. Ele começa a abrir os olhos lentamente e se levanta rapidamente, assustado. Então ele ouve alguém dizendo: você acordou? Ye observa meio atordoado e então vemos o do óculos apenas encarando ele de braços cruzados. Ye se desculpa e ele fala: não sabia que você se quebrava tão facilmente. Você parecia composto. Ye apenas fica pensativo no seu lugar. Então do óculos se levanta e diz: tenho que ir. Então, quando do óculos estava prestes a sair, Ye desabafa dizendo: minha mãe faleceu, disse ele com um tom de tristeza. Então ele fala: minhas condolências. Ye de cabeça baixa, Ye diz que eles que fizeram ela chegar nesse estado, enquanto do óculos apenas fica em silêncio. Então Ye fala que eles desrespeitaram o morto e fizeram uma confusão no funeral. Então ele observa mudando um pouco sua expressão, Ye fecha os punhos e diz que foi isso que a quebrou. Ele continua observando em silêncio. Ye coloca o boné e pede desculpas e que estaria se retirando agora. Ele vai até a porta e diz: até mais tarde, cara. Enquanto ele apenas observa, então quando ele vai abrir a porta, do óculos fala: ei, espera um minuto. Então ele passa a mão na parte de trás da nuca e diz: você é um verdadeiro problema. Então ele se senta e pergunta se Ye teria algum lugar para ir. Ye diz que não tinha. Então ele diz: só porque eu tenho um coração mole, eu vou deixar você trabalhar aqui. Se você não tiver outro lugar, pode dormir aqui. É o esconderijo que usamos durante as repressões. Ye olha e diz: repressões? Então ele continua: não há razão para eles agora, mas antes havia. Fizemos esse lugar então. Ele observa Ye em silêncio, então ele fala: ei, não olhe isso, é caro, hein? Então Ye diz: tudo bem. E ele continua dizendo que entrar no território de Yon Sang Tai é estupidez
e isso poderia matá-lo. Então ele olha sério para Ye e diz: agora você é o gerente da loja, faça seu serviço direito, entendeu? E ele diz: sim, ok. Então ele diz: apenas me escute, não aceite ordens de ninguém, entende? Ele diz isso enquanto apontava para Ye. Então Ye fala novamente: ok, tudo bem. E ele pergunta como sabia do nome da Xie-Yon. Ye fica surpreso e fica em silêncio no momento. Ele fala: Xie-Yon? Então aparece uma moça sentada e ela fala: eu sou a Xie-Yon, você tá trabalhando aqui agora, opa? Então Ye diz: sim, isso mesmo. Então vemos aí a gasosa bonitinha olhando para ele. E ele diz que ontem, depois que bebeu, ele cometeu um erro e pediu desculpa para ela. Então ela fala: está tudo bem, relaxa, você deve ter me confundido com outra pessoa. Mas o nome Xie-Yon, ela é sua ex-namorada? Então ele pede desculpas e o que ele iria falar agora, ele iria ter cuidado com as palavras. Então vemos que quando ela escuta, ela se assusta. Então ele diz: o que foi? Você percebe quanto parecia antiquada a sua maneira de falar agora? Você é realmente do século XXI? Está me dando calafrios. E apenas quieto no canto dele fica calado. Ela se aproxima dele fazendo uma carinha e diz: a propósito, opa, você é muito antiquado, não é? O Prota apenas fica observando. Então ela completa dizendo que ele não deve ser fraco aqui, porque se mostrar ser fraco, o povo vai pisar em cima. Então ele fala: agradeço pelos conselhos. Ela se encosta na bancada e fala: ah, sério, o que há com esse agradeço o conselho? Então muda a cena para o relógio que parece que marca exatamente 6:30. Então vemos do óculos aparece e fala que agora temos um assistente de gerente e pediu para todos se apresentar. Então vemos o primeiro chamando Ron, ele é garçom e tem 21 anos. Ele sorrindo diz: olá, o próximo é Cheol, também garçom, 21 anos. Então vemos a gerente, 29 anos. Ela já vem dizendo que o nosso MC era bonito. Então vemos as gasosas: Xie-Yon, Yensung, 23 anos, Arin, 30 anos. Essa aí já vem perguntando a idade do MC. Eunji, 22 anos. Ela surpresa já fala: finalmente um gerente bonito. Temos agora os trabalhador temporário, Do-Re, 27 anos e por último Yeon, 23 anos. Então do óculos pergunta se vai falar o nome todo ou não. E apenas observa em dúvida. Então o do óculos começa a apresentar o Ye, mas ele dá outro nome para Ye. Então ele chama de Kim Shi-Ho a partir de agora. E que eles é para chamar apenas de gerente Kim. Então ele finaliza colocando as mãos nas costas do Prota, dizendo para se dar bem com todos. Então a Morena já fala que o gerente era bonito. Então Xie-Yon diz: mas ele também é antiquado e delicado como uma flor. Então ela continua falando que ela pode até chorar quando enfrentar a verdade. É assim que você cresce. Então se passa um mês e vemos nosso Prota sentado de boa enquanto o outro está no telefone. Então esse rapaz disse que estava entendendo o que a pessoa estava falando. Então Ye se levanta e pergunta o que estava acontecendo. Então o rapaz disse que teria que fechar a loja por hoje. Então vemos a gasosa da Xie-Yon e ela triste porque teria que fechar hoje. E Ye apenas fica se perguntando o que está acontecendo. Então ela fala para o Prota que uma vez por mês o do óculos recebe uma notificação de falsa acusação e vai para a cadeia. Então Ye se lembra daquele dia que ele falou. E Ye pergunta se não pode continuar funcionando. E ela disse que não, que seria um caos sem o chefe presente. E explica que vem os valentões que ameaçam o chefe querendo dinheiro de proteção e ameaça todos os funcionários. Então aparece a gerente explicando que, como era a primeira vez dele como gerente, ele não estava sabendo ainda. Então ela fecha os olhos demonstrando calma e pede para o pessoal sair e fechar a loja. Então vemos os clientes saindo e elas explicando que não vão cobrar as bebidas. E os clientes perguntam que tipo de bar que fecha às 10 horas. E apenas fica observando calado como sempre. Então vemos a loja fechada às 10 horas da noite e a galera começa a se despedir um dos outros. Então vemos o nome da loja, Again. E quando percebemos, o nome começa a acender. E quando vemos, o nosso Prota está lá, já preparado para esbagaçar os valentões novamente. Voltamos para o antigo bar onde está aquele gerente e vemos que ele já está no telefone e está falando que eles deixaram as portas abertas. Então alguém fala que sim, que as luzes estão acesas. Então ele, meio estressado, pergunta se o Kye-Yong ainda está na detenção. E o outro diz que sim. Então ele, estressado, fica se perguntando o que é que está acontecendo agora. Ele digita a senha da porta e entra, e vai em direção à mesa e abre a gaveta que contém um celular lá dentro. Ele liga para alguém relatando algo urgente e explica que a luz está acesa, significando que estão abertos. E explica que o do óculos está preso no momento. Então vemos o boss e ele fala: droga, você acha que esta é uma linha para a qual você pode ligar por qualquer motivo? Você acha que esse telefone existe para situações como essa? Então o gerente pede desculpas e pergunta se ele simplesmente só entra lá. O boss fala: droga, diretor Yo, se eu deixei o negócio em suas mãos, você deve ser capaz de descobrir essa coisa. Então a Fedorenta pede ele para parar de juramento e ficar enrolando. Então o boss olha para ela com a cara
ela quase se caga todinha. E o boss pergunta se eles não viram o nosso prota, e o gerente diz que não sabe onde ele está se escondendo. O boss volta a falar: caramba, eu ia matá-lo no momento em que vi seu rosto. De qualquer forma, que tal de novo? E o gerente diz: sim, tudo bem. E ele se pergunta se estão abrindo o negócio sem o dono no local. Ele fica se perguntando quem está fazendo a cabeça daquele desgraçado, pois ele não é assim. Então o gerente pergunta: o que devemos fazer? Então ele explode de raiva, quebrando tudo, dizendo para o gerente pensar e fazer. O gerente, com medo, só diz: sim, sim, chefe. Então ele disse que o chefe é brutal, mas não é um completo idiota. Se ele fosse, não poderia ter enganado Jung Kyung-wook. Ele deve descobrir algo. Então o boss pede para ele enviar uma pessoa chamada Tai Cheng, e ele disse: o Kim Tai Cheng? Ok, vou fazer isso. Então ele pensa: por que o chefe quer usar um tanque quando um rifle poderia resolver isso? E fica com a mão na testa, preocupado e suando frio. Então vemos o prota em seu estado zen, aguardando, sentado, e percebe um barulho e já fica de olho. Então vemos que começa a chegar alguns carros estacionando e começa a descer a galerinha do bem. Eles começam a observar se ninguém está de olho e começa a descer o restante, tudo com bastões na mão. E vemos que as visitas estão em um bom número. Eles colocam a placa para ninguém se aproximar e impede dos civis se aproximar. Então todos em fila organizada, chega um e diz: estamos prontos. A porta começa a se abrir e um cigarro é jogado para o lado de fora. E vemos o careca bruto saindo. E vemos, ele é o careca supremo. Ele sai exalando sua áurea sombria, enquanto os capangas ficam ao seu lado. Ele olha para a placa que está ligada, e ele, mascando seu chiclete, fala: inacreditável. Eles viveram tão tranquilamente, e agora, o que aconteceu com eles? Então o capanga pergunta: devemos entrar todos de uma vez? O careca supremo pede para entrar só 2, pois eles podem ter só esquecido a luz acesa. Então os 2 entram pela porta da frente, nosso prota preparado, aguardando. Vemos aí os instrumentos que farão jorrar muito líquido. Os 2 olham e um deles fala: o que é isso? Um novo cara? O outro disse: vocês estão abertos para negócio? E Tudo Frio fala: sim, nós estamos. Estamos apenas servindo bebidas e lanches. Os 2 sorrindo, achando isso ótimo, eles saem para fora e diz para o careca supremo que eles estão abertos. E tem um cara que nunca viram antes. O careca disse: um cara novo? Ah, por isso. Provavelmente ele não sabia. Então o cara pergunta: o que faremos? O careca fala: ora, o que faremos? Vamos dar uma lição nele. E ele começa a sorrir. Confiantemente ele cospe o chiclete e começa a entrar. Vemos então a barra de metal em suas mãos. E a galera do bem começa a entrar. A luz que estava acesa agora é apagada pelo prota. E então Ye se prepara para o caos. Então Ye se pergunta: desde quando esse tipo de relacionamento é aceito? E por que tem que prender alguém para ficarem felizes, enquanto um lado tem que andar em cascas de ovos e ter medo sempre? A porta se abre. Então ele pensa: uma vez estabelecido esse tipo de relacionamento, não é fácil revertê-la. Então os capangas entram sorrindo e ele continua: além disso, chega ao ponto onde você nem imagina reverter o relacionamento. O careca entra observando e continua a voz dizendo: mas hoje, vemos então alguém falando: bloqueie a entrada. A porta é bloqueada. Todos estão de frente para o prota, já preparados para a pancadaria. E ele continua falando: estou quebrando esse relacionamento. E vemos a pose suprema, empunhadura dupla. Então toda a fala do prota se resume a isso, onde o prota diz que hoje ele vai acabar com esse tipo de relacionamento, onde um lado sempre sai perdendo. Voltamos para o careca supremo e ele fala: então é assim que você recebe a gente? Eu não queria dar um fim em ninguém, mas parece que hoje eu estou com vontade. Então o careca supremo fala: você é um rato numa armadilha. Você sabe disso, não é? E ele fala olhando seriamente para ele: vocês são apenas um bando de ratos brutos que caíram em uma armadilha. O careca fala: o quê? E assim, Ye olha fixamente, preparado para destruir alguns ossos. Então 4 anos atrás, vemos o olhar fixo do prota. Ele está segurando 2 espadas de madeira. Algumas pessoas estão com a mesma espada e começa a aparecer mais algumas pessoas que parece que estão cercando o prota. Então alguém no alto-falante grita: Divisão Geral da Universidade Ye-Shi-Ho está entrando na arena. Ele agora está entrando na arena para uma demonstração de Kendo. E vemos que tem uma demonstração acontecendo. E ele continua: no nosso país, o Kendo é tão difícil de abordar que deve ser considerado um esporte de lazer. Mas Ye-Shi-Ho é muito especial, não é? Na verdade, ele é um gênio que pode nascer uma vez a cada poucos séculos. Também houve um prodígio de Kendo que apareceu no Japão, certo? Como ele se compara com Ye-Shi-Ho? Havia um jogador chamado Yuta Shinsuke, que ganhou o campeonato do Japão de Kendo por 5 anos consecutivos. Ele era tão gênio que competiu na divisão geral quando ainda estava no ensino médio. A diferença entre Ye-Shi-Ho e... Então, antes dele terminar, vemos eles atacando ao mesmo tempo. E vemos que o prota começou a defender os ataques ao mesmo tempo. Então a voz continua:
Isso é Nitoryu! Yeshiro não só dominou Nitoryu, mas também atingiu o pináculo do Nitoryu. E continua dizendo, Yuta Shinsuke não usa Nitoryu. E vemos o Prota atacando e defendendo. Então a outra voz grita dizendo, presidente, o que é Nitoryu? Então o presidente explica, Nitoryu é uma empunhadura com 2 espadas e que ela é usada para combater vários oponentes de uma vez. E voltamos para o nosso Prota se preparando para atacar. E quando os valentões correm para bater nele, então o Prota começa a desferir os golpes na região do pescoço, os fazendo capotar na hora. Ele aponta o bastão preparando para atacar. O camarada já fica com medo de se aproximar, mas o Prota avança e acerta bem na cara, explodindo seus pensamentos de fúria e mostrando que um jato vermelho pode acalmar e fazê-los dormir por um tempo. Então, enquanto vemos as gotas flutuando, um grita, seu bastardo! E parte para cima do Prota. E atinge os punhos do valentão, fazendo soltar o bastão, e acerta nas costelas enquanto o outro observa de trás assustado. Ele desfere um golpe bem dado nas pernas, fazendo flutuar no ar, enquanto o outro é jogado para cima dos seus amigos, e até batendo no Careca Supremo, o fazendo se irritar com o Prota. O Careca Supremo afasta eles e grita, saiam seus tolos! E vemos Ie correndo em direção a eles com rapidez e com muita agilidade. Ie começa a atacar vários de uma vez, e passando pelo Careca voando por cima, Ie continua acertando os valentões em vários pontos vitais que geram muita dor, os fazendo ficar com medo e se assombrar por resto da vida. E ele olha com seu olhar brutal enquanto todos começam a perceber que antes era caçador e agora são presas em uma armadilha. Ele continua desferindo golpes poderosos e só vemos os jatos saindo sem limite. Então Ie finaliza mais alguns, os fazendo desmaiar na mesma hora e faz uma pose de fodão. O Careca Supremo apenas observa espantado e suando frio. Ele segura seu bastão e diz, de onde veio esse mercenário? E Ie apenas calado encara. O Careca grita, fale! Enquanto avança para cima. O Prota defende com uma mão o golpe do Careca. Ele recebe o ataque com toda a força do Careca. E o Careca observando sorrindo. Quando vemos, o Careca Supremo percebe que algo não estava certo. Então ele vê a outra mão se movendo. Então o Careca Supremo assustado presta atenção na outra mão. Observando ele encara. Mas o Careca Supremo não percebeu que foi uma finta enganando ele. Com isso Ie acerta sua careca, fazendo jorrar os litros. E ele começa a gritar de dor. O Careca Supremo, sem acreditar, coloca a mão na sua careca vendo o líquido sair. E sem piedade, sem pensar 2 vezes, desfere o golpe fatal, fazendo ele soltar o resto do líquido que sobrou. E caindo duro no chão, Ie finaliza sua luta. E com isso mostra o fim da demonstração. E vemos Ie levantando seu companheiro, enquanto a multidão aplaude. Volta para Ie respirando fundo e limpando seu suor. E vemos os seres de bem derrotados sem nenhum pingo de piedade. E termina, galera, mais um vídeo. Muito obrigado aí para cada um de vocês que chegou até aqui. De coração, para quem chegou até aqui, galera, muito obrigado. A gente bateu os 1000 inscritos e agora a nova meta de bater os 2000 inscritos. Muito obrigado mais uma vez pelo meu grande amigo e companheiro Manhwa do Tio, que está me ajudando a cada dia a eu melhorar a minha dicção e narração. E espero que futuramente eu melhore, e eu vou melhorar se Deus quiser. E a cada um de vocês, os inscritos novos que chegaram recentemente, agradeço de coração. E queremos aqui fazer um canal diferenciado, onde a gente vai ter o foco em vocês. Então, galera, quem chegou até aqui e foi até aquele link, fez a doação, vai receber o meu livro, As 100 Cidades do Legado Ancestral. Eu já estou quase finalizando o 2º livro, estou no último capítulo da continuação e ele vai ser uma série bem longa. Então, nos vemos no próximo capítulo. Valeu? Fui!